Olá, você que tem acompanhado nossos episódios no podcast A Coragem de Ser, sabe que eu sempre trago mulheres especiais para inspirar você, para te mostrar, né, algumas formas de viver, de se desenvolver profissionalmente. E hoje alguns podem dizer que é nepotismo, mas você vai descobrir que não. Eu estou aqui feliz da vida com uma super convidada, Ivana Figueiredo Jalovitsky, que por acaso é minha irmã. Mas é só um detalhe, vocês vão ver que a história que a gente tem, a história de irmãs, a admiração profissional, me faz dizer que a Ivana é uma mulher corajosa. Meu amor, obrigado por ter aceitado. Ela mora em Brasília, veio essa semana, foi aniversário da nossa mãe. E aí eu fiz o convite, porque a Ivana recentemente tem sido convidada por pessoas super especiais. Aí eu falei, será que ela vai lá no podcast? Foi convidada pelo Fernando Gabeira, fez entrevista com Gabeira, fez entrevista com César Tralli, porque na trajetória profissional, né, dela existe hoje, né, um conhecimento que o mundo demanda muito. Ela vai falar um pouco e vocês vão conhecer um pouco dessa minha irmã mais nova. Para mim, ela é sempre a minha menina. A gente tem 7 anos de diferença e nosso relacionamento é um relacionamento de muita amizade, né, de muita troca, de muito puxão de orelha, nos dois sentidos, né, mas de uma alegria muito grande, né, e uma admiração muito grande por você. Minha pequena irmã, só que não, eu fiquei a pequena da história. Então, Vaninha, amor, fala para eles um pouco quem é você, que eu vou puxando depois o fio. Tá ótimo. Li, primeiro eu quero agradecer o convite, né, formalizando essa importância de trazer experiências e multiplicar conhecimentos e inspirar algumas pessoas, caso isso seja dentro do caminho, né? E, assim, na verdade, eu sou irmã da Liana, né? Como vocês já sabem, ela já me apresentou. A Liana, desde pequena, ela teve muito cuidado comigo, né? Então, assim, essa coisa do cuidado sempre foi uma constante dentro daquilo que a gente tem como relação familiar, né? Uma relação de família, estar na mesma casa, dividir vários eventos aí dentro da nossa trajetória. E, assim, desde pequena, a própria Liana me inspirou dentro das minhas escolhas profissionais, né? Então, quando eu acabei decidindo por me colocar dentro de um curso técnico de edificações, foi uma consequência da admiração que eu tinha em ver a Liana fazendo toda aquela prática de projetual, a régua T e o projeto, né? E eu ficava enlouquecida naquilo e acabei por ter essa oportunidade de estar dentro do mundo da construção civil, né? E aí, quando eu me inteirei dentro dessa trajetória, eu acabei, diferente da Liana, que seguiu engenharia civil, eu fui para o curso de arquitetura e urbanismo, porque eu me identificava mais com a questão do belo, né, e das soluções que a gente dava para as pessoas enquanto bem-estar, enquanto forma de vida, enquanto trazer espaços adequados para as pessoas, né? E é uma coisa interessante, né? Apesar de eu ser a irmã mais velha, né, segundo ela, eu inspirá-la em algumas coisas, eu sempre observava o movimento, inicialmente daquela jovem, né, primeiro menina, depois adolescente, sempre muito inquieta, né, no sentido de questionar as questões, né, as situações. E sempre nessa inquietude, ela conseguiu desbravar algumas oportunidades, experiências
que me encantavam muito, né? Eu, como uma pessoa que tinha uma demanda pelas certezas na época muito grande, pelo controle, e eu via a Ivana fluida no sentido, né, de viver algumas histórias. Inclusive, a que primeiro me impactou fortemente foi quando ela, num determinado dia, chegou lá em casa. Ela era estudante de arquitetura e trouxe uma informação, né? Descobri que existe um convênio entre o governo brasileiro e o japonês em relação a estudantes, né, de nível superior, e eu vou para o Japão estagiar. Foi isso mesmo. E aí, assim, para mim, para o meu modelo de mundo, aquilo era alguma coisa, né, grandioso e assustador. Né? Ir para um lugar, né, onde, primeiro, a distância física, né, aonde uma cultura diferente, uma língua diferente, isso nunca passaria pela minha cabeça, daquela Liana lá de trás, né? A de hoje já penso diferente. Mas naquele momento, isso assim, uau! Né? E aí, como é que foi essa descoberta, essa experiência? Os 8 meses que você esteve lá, inclusive estando no Japão, no dia 11 de setembro de 2001, né? O dia do ataque das Torres Gêmeas. Né? Aquele dia foi muito impactante, eu estava pegando um voo para ir para Florianópolis para começar o doutorado, e a Ivana estava no Japão, e o noticiário todo, na época acho que você ainda não estava dominando a língua, né? Ela não sabia nem o que estava acontecendo, ela estava achando que era a Terceira Guerra Mundial. Eu me lembro, cheguei lá em Floripa, a gente se falou, né? Mas essa Ivana corajosa, né? Que é sair, pegar um avião, sair e ir ali para o Japão, né, para estagiar. Na verdade, assim, nessa época eu tinha essa vontade de sair, já tinha muito interesse, né, no Japão, em tudo que era oriental, assim, me instigava porque era diferente. Eu sempre tive muita curiosidade por aquilo que é diferente, né? E aí, nesse caminho, eu acabei conhecendo esse programa através de uma amiga, né? Então, me inspirei também em uma amiga. Uhum. Esse caminho acabou me trazendo nessa vontade de conhecer a forma de projetar do japonês, né? Porque o japonês, ele tem muito planejamento, o japonês, ele tem muita precisão, e nisso eu falei, eu preciso conhecer isso, eu preciso saber como que os japoneses projetam, eu preciso conhecer como que os japoneses pensam, para que eu possa articular esse tipo de habilidade e trazer isso como uma ferramenta de projeto. E, nesse caminho, eu acabei realmente indo para o Japão. Trabalhei numa construtora numa cidade pequena, a cidade de Oita, que fica exatamente no sul do Japão, né? Então, ela foi uma oportunidade de eu conhecer, de eu ter o meu primeiro contato com a cultura japonesa, né? E aí, quando aconteceu o evento das torres, né, foi um momento de muita insegurança. Foi a primeira vez que eu senti insegurança. Já tinha passado por alguns terremotos, já tinha passado por algumas situações tranquilas, né? Tufão que passou. Então, assim, só que foi realmente aquilo que me causou uma certa insegurança. Eu falei, eu sou estrangeira, eu estou num país que não é meu, uma língua que não é minha, e agora? Como é que vai acontecer? Porque tudo apontava para que realmente estivesse acontecendo uma crise aí bélica bastante significativa, né? Então, isso foi um momento que me deu uma certa insegurança, e eu dividi apartamento com uma peruana que namorava um americano. Então, na época, a gente assistiu junto, a Alison e o Sean, que era o namorado da Alison. E ele desmontou na minha frente. Então, ele, enquanto americano, vendo aquilo tudo, e a gente, enquanto estrangeiro, dentro de um país que não era nosso, a gente acabou tendo aquele primeiro impacto do que vai acontecer a partir de agora, né? Então, retornar para o Brasil, como é que vai acontecer? Vou ser o primeiro alvo, né? Então, tiveram vários questionamentos, várias incertezas que fizeram com que eu tivesse que
construir uma rede de relacionamentos, né, entre amigos, entre pessoas, para eu me sentir segura, né? Então foi um momento complicado mesmo. Foi, mas é uma coisa interessante, Ivana, né, pegando a sua história de vida, que passa por mim também, alguns eventos que são eventos difíceis, eles nunca foram impeditivos de você continuar, né? Você nunca desenvolveu medos, fobias em função de alguns eventos críticos, porque algumas pessoas mais frágeis, né, acabam tendo essa consequência. E isso desde muito pequena, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar, né, na gravação, e eu estava comentando com os meninos aqui do estúdio que a Ivana, quando tinha 2 anos de idade, ela sofreu uma queda, né, em algo de mais de 3,5 metros, 4 de altura, na casa dos nossos avós. Era dia de Natal. Ela tinha 2 aninhos e aí ela acordou, estava no quarto dormindo, acordou com a minha tia chamando pela gente, né? Acho que era a tia Beth. E aí eu acho que meio sonolenta foi tentar descer a escada, e nessa escada de madeira tinha um vão. E aí ela, num determinado momento, se virou e ela caiu, né, de 4 metros no chão. E isso foi visto por mim. Na época eu devia ter uns 9 a 10 anos. E aquilo me assustou muito, né? E aí vai para o hospital, não deixa o Ivana dormir. E era dia de Natal, o trânsito lá no Rio de Janeiro, uma loucura, né? E aí ela ficou, fizeram os exames. Graças a Deus não foi nada. Mas isso não trouxe para ela nenhum tipo de, né, resquício, a não ser talvez o braço da Ivana. Tem problema no ombro até hoje, né? Mas tá aqui. Mas ela não se tornou uma criança medrosa, tanto é que depois teve um outro, né, outra circunstância também, que ela se machucou com o pezinho, e ela nunca foi uma criança medrosa. Essa situação lá do Japão também, que assusta, também não te amedrontou, tanto é que quando você voltou com alguns planos. Inclusive que voltaria para lá para estudar. Deixaria de ser estagiária e iria fazer, na época, era a intenção, era um mestrado. Só que ela veio com planos traçados. Resolveu se formar, construiu com sociedade um escritório de arquitetura, definiu que queria atender a um nicho de mercado, conseguiu entrar nesse nicho de mercado, fez uma pós em gerenciamento de projetos, fez o Empretec, Empreteca também, né? E quando chegou o momento onde ela falou assim, agora eu quero ir, ela participou do processo de submissão para nada mais, nada menos pleitear uma vaga como estudante de mestrado na Universidade de Tóquio, né? Na área de arquitetura. Naquela época, eu me lembro que da primeira vez, você não tinha tido a positivação. E aí eu imaginei que ela ia ficar chateada. Ela chegou do Rio de Janeiro e tal, não deu. Aí eu falei assim, poxa vida, ela queria tanto. Você sabe o que ela falou? Eu falei assim, Liana, tá tudo tranquilo. Eu conheço a cultura japonesa e eu sei que eles têm uma prática para verificar se as pessoas realmente querem aquilo, né? Testar ali a persistência, que é de primeira liberar. Tá dominado, ano que vem eu faço de novo e vai dar certo. E deu. É assim que aconteceu? Foi exatamente assim, né? E, na verdade, quando a gente se encontra em situações adversas, a gente tem que olhar o porquê que aquela situação está adversa, né? Isso fala muito de gerenciamento, né? De entender quais são os elementos, quais são as ferramentas, quais são aquilo que possa te projetar, né? Numa situação posterior. E eu entendo que tudo aquilo que vem de negativo é uma oportunidade de você construir um degrau, né? Uhum. Então, quando você constrói um degrau, você tem a capacidade de estar mais preparado numa situação futura, né? Então, assim, por exemplo, né, em situações de adversidade, de um acidente, de qualquer coisa que possa vir a acontecer, você pode entender assim, se eu
sobrevivi àquilo, isso significa que eu tenho que seguir mais adiante. Se eu passei por determinada coisa, isso significa que eu preciso construir e entender que aquilo foi uma oportunidade de crescimento e de estabelecer novas metas. E é muito interessante, né? Eu estava conversando com uma outra pessoa que eu entrevistei no outro episódio, que existem pessoas que são extremamente frágeis, que vão com a situação difícil. Se desestruturam, que não dão conta. Tem pessoas que são resilientes, que conseguem fazer os diversos ajustes e voltar pro eixo, né? Mas tem pessoas que são antifrágeis, que são aquelas, né, que mediante a adversidade conseguem se fortalecer. Porque eu, que também já passei por alguns momentos bem difíceis, eu consegui perceber que eu era muito mais por ter vivido aqueles momentos difíceis. A descoberta das competências da gente, né, a capacidade, a força da gente nos momentos de dificuldade, eles são realmente presentes. Então, é por aí, é olhar o que daqui eu posso aprender, né, o que daqui eu posso transformar. E aí, nesse processo, você foi para o Japão. A gente mais uma vez ia se ausentar da sua companhia alegre, que a Ivana, além de tudo, excelente cozinheira, as comidas que ela faz são deliciosas. Mas aí você foi para o Japão e dentro, de uma intenção inicial de pesquisa, mas que no meio do caminho, teve uma intercorrência em função do tsunami. Ainda bem que você estava aqui de férias, mas você voltou para lá bravamente, e a partir, dessa experiência onde você ampliou, o seu olhar sobre algo que hoje, dentro da lógica do mundo, das catástrofes, torna-se cada vez mais necessário, que são profissionais que tenham algumas soluções, alguns conhecimentos. Eu sei que você falou nas entrevistas que não existe a receita de bolo, mas a sua experiência lá, com aquele grupo de pescadores, na época da sua pesquisa, isso te dá uma autoridade para você estar contribuindo hoje. Anos depois, era interessante que quando você voltou, aparentemente não existia aqui no Brasil algum espaço. E aí, vários eventos, teve o evento de Mariana, começou a ter com mais intensidade a presença dos eventos catastróficos no Sul. A gente recentemente teve aqui no estado, em Mimoso, e agora, nesse grande, que eu acho que nem vocês pesquisadores lá, porque a Ivana morou um tempo no Rio Grande do Sul, uma das coisas que o Japão trouxe para ela foi uma família linda, uma afilhada, que eu tenho, um cunhado maravilhoso que eu tenho, e durante um tempo eles moraram no Rio Grande do Sul. A afilhada é gauchinha, o cunhado também. Mas isso agora, você hoje tem um conjunto de experiências, de conhecimentos, que são essenciais. Como é que você encara tudo isso? Chegar no tempo, para as coisas acontecerem. Na verdade, assim, esse evento que aconteceu no Japão em 2011, ele foi um divisor de águas para mim, para minha pesquisa, Foi um divisor de águas para olhar e ressignificar objetivos, porque quando eu já estava dentro da pesquisa na sustentabilidade, que está relacionada com desastre, Então, minha relação com a sustentabilidade foi desde do meu trabalho de conclusão de curso aqui na UFES, eu tracei isso de maneira a entender como que a gente poderia fazer um mundo melhor, A sustentabilidade era muito nova, assim, em termos de debate de arquitetura, não existia credibilidade na narrativa sobre a sustentabilidade. E eu olhei para a oportunidade de ir para o Japão, subsidiada pelo governo japonês. Eu olhei e falei assim, eu quero saber
como que o japonês trabalha a sustentabilidade. Fui atrás do expert dentro da sustentabilidade no Japão, de um dos experts, que era o professor Yashiro. Ele até é uma autoridade dentro da certificação verde lá do Japão. Então, eu acabei me comunicando com ele, foi aceita no grupo de pesquisa dele. E entrei com essa sensibilidade em relação não só ao meio ambiente, porque a gente fala muito de sustentabilidade só como meio ambiente, mas sobre a questão social, sobre a questão da economia, que faz parte do social e é tudo interconectado. E acabei vivendo não a experiência daquele grande terremoto, porque foi um grande terremoto, eu vivi vários outros, né? Mas de como que aquilo impactou o lugar que estava me apoiando, né? Então eu senti uma certa culpa, né? Por que eu estou no Brasil nesse momento que aconteceu isso e como que eu posso contribuir para fazer com que a recuperação ela seja feita de muitas mãos, mas a minha tem que estar lá. E quando eu entrei no projeto de pesquisa, que foi junto com o meu co-orientador, não foi nem com o meu orientador, ele começou a trabalhar com esse vilarejo de pescadores, né? E no vilarejo de pescadores, a minha chegada até esse vilarejo foi com muito receio. O que eu vou encontrar ali, né? Uma área que foi assim fortemente afetada por um tsunami, e o que eu vou encontrar nesse lugar? Eu estava imaginando encontrar pessoas sofridas, pessoas né, sem nenhuma esperança, e de repente eu cheguei num lugar em que as pessoas estavam sorrindo, fortalecidas, gratas pela nossa presença ali. E eu falei, meu Deus, eu preciso estudar isso. Porque como assim essas pessoas estão fortes? Como assim essas pessoas estão organizadas? Como assim essas... Então, isso me intrigou muito. E nessa né, intriga... em termos de conceito do que é a vida, né? Então eu tenho muito essa relação. Eu resolvi mudar minha temática do doutorado, que estava indo na linha do meu mestrado, que já era em sustentabilidade. E foi uma ruptura muito grande na pesquisa. Quem já fez doutorado sabe que mudar a temática, mesmo que esteja correlacionada, é uma loucura. E nisso, você já estava no doutorado, né? Porque você começou eu já estava. Depois o professor convidou para você continuar. Eu estava nas minhas primeiras férias, eu tinha completado meu primeiro ano de doutorado em sustentabilidade. Sim. A minha pesquisa estava muito bem estruturada. E aí, ao final, o meu professor foi Seria o caminho mais fácil, era, né? O caminho mais fácil, eu segui, eu ia terminar a minha pesquisa, né? E ao final do trabalho, o meu professor olhou para mim e falou assim, Ivana, agora eu entendi, a sua pesquisa agora tem alma, né? Antes ela estava indo dentro dos protocolos naturais de uma pesquisa, mas eu trouxe uma questão que me motivou muito, que foi entender pessoas, entender como que as pessoas agem, entender como as pessoas se organizam e entender no pequeno aquilo que pode te ensinar muito. Né? Então, eu acabei mudando o meu doutorado, foi uma loucura, eu não dormia, eu ficava virando noite fazendo coisas. Final, você estava assim... Esgotada. E aí, nessa trajetória, ainda conheci o meu marido, então foi... ele também fazendo pesquisas de doutorado, a gente pensou, se a gente não se matou durante o doutorado, então, vida longa aí para o casamento, né? Porque foi um desafio para nós dois dentro desse caminho, né? E eu cheguei no Brasil e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, Ivana, você foi fazer trabalho com desastre. O que você vai fazer no Brasil? Vai morrer de fome? Né? Então, esse foi o questionamento inicial. E eu olhava assim, gente, as pessoas não estão enxergando que a gente precisa fazer gestão de desastre, né? E aí, felizmente, quando a gente voltou ao Brasil, nós nos casamos, eu acabei indo para o Rio Grande do Sul, o meu marido tinha que terminar o doutorado dele, então a gente estava no lugar em que eu tive a oportunidade de me integrar a um grupo de pesquisa em gestão de risco de desastre.
né? E nesse momento eu estava até grávida, né? Eu mesma me questionei, né? Mulher tem muito disso, né? A culpa é sempre da mulher, mesmo não fazendo nada, né? Eu tive a obrigação de dizer, olha, eu tô grávida. Tá, mas o grupo falou, me acolheu e falou, não, Ivana, tudo bem, você tá grávida, mas você pode contribuir muito com o grupo, isso não tem nada a ver, né? Então, eu fui muito acolhida pelo grupo no momento de fragilidade, que a gravidez traz muitas incertezas, né? E quem é mulher e já teve essa vivência entende que tudo vira novo, tudo vira diferente. Mas, naquele momento, eu acabei tendo essa oportunidade de integrar esse grupo de pesquisa por 5 anos numa oportunidade de pós-doutorado em gestão de risco de desastre, né? Nós trabalhamos com mapeamentos de áreas de risco, nós trabalhamos com processos participativos, a ouvir a população, integrar o saber técnico que nós construímos dentro da academia, né, da instituição, e somado ao conhecimento local, né? Então, essa soma de conhecimentos, ela traz um terceiro saber. Então, essa foi a linha de trabalho lá do nosso grupo de pesquisa. Estivemos em várias áreas que foram atingidas, sim, pelo desastre do Rio Grande do Sul. Já me perguntaram, mas se vocês fizeram um trabalho, por que não resistiu, né? Primeiro porque existia uma vivência que até então se conhecia muito aquém do que aconteceu agora, né? Então, aquilo que existia de conhecimento, ele acabou tendo que ser reestruturado. E isso, assim, o Rio Grande do Sul vai passar ainda por muitos desafios dentro desse caminho, né? Mas de saber que a gente trabalhou com vulnerabilidades, né? E todos os indicadores de vulnerabilidade que a gente construiu enquanto grupo, eles se mostraram pertinentes. Se aplicam, né? Eles se aplicaram e eles foram exatamente os gargalos que aconteceram no Rio Grande do Sul, né? Então, esse olhar e essa perspectiva fez com que esse mapeamento, esse diagnóstico possa servir como uma base de planejamento, uma base de tomadas de decisão. E eu assisti, né, ouvi todas as suas entrevistas e é um pouco até assustador uma informação que você traz e que, né, você e seus colegas da área conhecem bem, que essa questão dos desastres, ela vai se tornar mais frequente. Já está mais frequente. Né? Então, assim, há 10 anos atrás, quando você foi pouco mais do que isso para o Rio Grande do Sul, né? Vocês estavam fazendo as pesquisas e muitas dessas proposições provavelmente tenham chegado em alguns agentes, mas que talvez tenham olhado para aquilo e não feito minimamente, né, alguns movimentos que pudessem, por mais que tenha sido uma grande, né, dimensão de catástrofe, mas minimizar alguns aspectos, né? Então, quem sabe agora essa experiência faça com que haja uma mudança de cultura mesmo, uma mudança de paradigma. Eu me lembro que você fala que lá no Japão, né, existem as responsabilidades partilhadas, existe um planejamento, um horizonte de tempo, né, de mitigação, e de prevenção, né? São duas dimensões importantes que precisam ser pensadas conjuntamente. Justamente. Né? E aí, por isso que eu acredito que, né, para aqueles que disseram, tá, o que você vai fazer com esse conhecimento no Brasil? Né? Agora entendem o que pode se fazer com o seu conhecimento no Brasil, né, minha irmã? O meu conhecimento sozinho não resolve o problema de ninguém, né? É um trabalho que precisa ser conjunto, coletivo e responsável, né? Porque, assim, essa autorresponsabilidade que a comunidade japonesa conseguiu estruturar, ela não veio de graça, né? Existe esse modelo de construção de cidade, que é o chamado Machizukuri, que é um planejamento comunitário através das demandas da comunidade, né? Então, existe todo um acompanhamento. E o nosso projeto foi um projeto Machizukuri, né? Esse projeto, ele trouxe uma dimensão temporal
que eu até então desconhecia, né? Era um plano para os próximos 100 anos da comunidade. Alguém fala em 100 anos hoje? Né? Então, assim, não é para mim, não é para o meu filho, é para o meu neto, é para as outras gerações. E aí, se o território ele está preparado para olhar com uma visão de muito longo alcance, a gente consegue ter ações mais estruturadas e mais orientadas à resiliência. Mais orientadas à autoproteção, né? Então, assim, eu não vou falar como um todo, porque o nosso grupo de pesquisa aqui no Brasil também tinha um trabalho muito sério, e eu acho que a gente precisa estimular as universidades para isso. Mas existe toda uma base estruturante de todos os atores sociais, desde governo, né? Governos nas suas diferentes esferas, e a comunidade. A comunidade, ela não é espectadora. A comunidade, ela é atora. Ela age junto. Ali. Existe um protagonismo, existe uma corresponsabilidade, existe uma qualificação de conhecimento da comunidade sobre a temática. O que é bem diferente do que nós vivenciamos aqui dentro do nosso território. Né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, a gente precisa aprender muito. Porque, assim, eu aprendi com a comunidade de pescadores, mas eu estava inserida dentro de um ecossistema de gestão de risco de desastre que é atuante desde a infância. A criança de 2 anos, ela sabe se comportar na hora da ocorrência de um determinado tipo de desastre. Não só terremoto, não só tufão, que tufão está muito próximo do que a gente tem tido recentemente, mas assim, das próprias inundações que acontecem também no Japão, e não vou dizer que não acontece nada com eles, mas no Japão é o melhor lugar para se passar uma situação como essa por conta do preparo. Como estamos preparados e como podemos nos preparar, né? Enquanto sociedade, enquanto governo que tem que estar junto da sociedade, enquanto empreendedores, enquanto pessoas que olhem para um problema comum, né? E aí, assim, né, mediante esse fato, a gente, a princípio, não gostaria que tivesse havido, né, tal desastre. Certamente. Mas com um olhar de oportunidade, né, o quanto que agora está oportuno, que você cada vez mais esteja presente em espaços onde esse debate se faz, em projetos. O último entrevistador seu lá da rádio, né? Foi da Rádio Gaúcha. Rádio Gaúcha, ele falou um ponto interessantíssimo, né? Essa mudança de paradigma dentro de um modelo, né, de sistema político de eleição, onde é preciso que se tenha consistentemente projetos fomentados por pessoas técnicas que possam fazer parte das plataformas, né, não só no intuito de se eleger, mas no intuito de startar uma mudança que até seja, né, transpor os mandatos e que seja dentro dessa longevidade maior, né? Então, a Ivana, que é consultora, hoje consultora do MEC, né, Ivana? Você da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Professora, né, acadêmica, faz parte de um grupo de pesquisa lá em Brasília também, porque ela está agora morando em Brasília, da UNB, né? É empresária também. Minha sócia da cultura técnica, né? Nós duas e nosso pai somos sócios. Então, você está agora cada vez mais assumindo, né, uma posição com a autoridade que você tem, mediante o conhecimento e a experiência que você construiu. Estou muito feliz, né, com essa nova fase, né, eu que acompanho todas e sei, né, do quanto que você está conseguindo realmente o destaque que você merece. E acho que vai muito mais daqui a pouco. Obrigada pelo apoio, pela torcida, né? Sempre. Mas isso é um degrau de cada vez, né? A gente entende que a gente não constrói nada do nada. A gente tem todas as experiências que vão formando isso e olhar sempre com essa perspectiva do que pode contribuir, né? A minha fase anterior com a minha seguinte fase.
base, Sim. né? E assim, é muito interessante porque você, de uma forma sábia, fez escolhas, né? Então, quando a maternidade veio para você, você fez uma escolha, né? De estar formando uma pessoa para o mundo com valores, com caráter, né? E durante um tempo você se dedicou intensamente a isso até que ela comece a ter mais autonomia, né? Para que você possa aí voltar com força total para apresentar para o mundo, né, a pesquisadora, a arquiteta, né, a professora, a consultora, a palestrante, né? Isso mesmo. Que habita em você. É isso mesmo. E, na verdade, é justamente fazer o que gosta, né, Eliana? Porque, assim, quando você não consegue se identificar com aquilo que você está comprometido, você não vai fazer bem, né? E isso é uma coisa que eu tenho muito, assim, dentro de Brasília, quando eu me mudei para Brasília, não foi uma escolha minha, mas acabou sendo uma escolha familiar, porque o Tiago acabou virando professor, então nós nos mudamos da UNB. E ele é super bem posicionado. Volta e meia, eles voltam para o Japão, com pesquisas que ele faz lá, né? Com as pesquisas dele. E aí a minha afilhada já foi 2 vezes, 3 vezes no Japão, e eu nunca fui ao Japão. Né? Falei para ele. Não foi falta de convite, né, Eliana? Não foi falta de convite. Às vezes falta de tempo, às vezes falta de dinheiro, não foi falta de convite. Mas tô como uma meta, né? Na próxima viagem deles, eu vou me infiltrar na mala para viver essa experiência com quem, né, melhor de estar viajando para o Japão, com a Ivana, com o Tiago e com a Hanna. É isso mesmo, então a gente tem que começar a planejar isso. Isso. Então, olha, vou me despedir de você, mas você viu que eu disse no início que podia parecer nepotismo, mas não era. Então, a Ivana está aqui, não porque é minha irmã, mas porque ela é uma mulher corajosa, é uma mulher que realmente tem a dizer para você, para te inspirar. E gostaria de te agradecer por ter assistido esse episódio. Avise a outras amigas, outras mulheres que estão rolando os episódios maravilhosos do nosso podcast. Marca lá o meu YouTube, bota lá o sininho para tocar. E eu queria que a Maninha, né, se despedisse das pessoas, inclusive deixando contato para quem quiser saber mais, né, da Ivana. Como é que as pessoas te acham, minha irmã? Na verdade, eu tô em todas as redes sociais, né? Eu tô no Instagram, eu tô no LinkedIn, eu tô no Facebook, antigo já, né? Já virou decadente, mas eu tô no Facebook. Também nas redes acadêmicas, né? Sim. No ResearchGate, tenho, né, o Lattes. Então, assim, todos os caminhos para me encontrar aí já estão dentro desse processo. Todos eles, Ivana. Aí, assim, Ivana de Figueiredo Jalovitsky, né? E ou arc.ivana.jalovitsky. O Jalovitsky é um nome difícil, né? Mas eu tô dentro dessa oportunidade de abrir aí contato para todos. Muito obrigada. Obrigada, Maninha. Obrigada, Mana. Um beijo. Te amo. Beijo.